Óculos. E aí? Boa noite. Ai, é tão bom estar aqui de novo. Obrigada. Gratidão a você que tá aí do outro lado. Gratidão a você que tá aqui assistindo um pouquinho desse sonho, né? Que é poder compartilhar um pouco do meu conhecimento, do que eu realmente acredito, do que eu vivi sobre felicidade. Esse é o segundo e último episódio, né, de uma websérie que se chama Felicidade se Aprende. Qual foi a ideia dessa websérie? A ideia era compartilhar um pouquinho, né, do meu conhecimento, da minha experiência, de um assunto que eu particularmente sou apaixonada, que é felicidade. Não só sou apaixonada, mas é um assunto que hoje, né, com tudo isso que a gente está vivendo, é um assunto necessário, que eu considero importante, que eu considero relevante, que pode fazer a diferença na vida das pessoas. Então, se você conhece alguém que quer ser mais feliz ou que quer aprender a ser mais feliz, chama essa pessoa para assistir junto com você e a gente vai compartilhar aqui, né, essa segunda etapa desse amor que eu sinto por esse conteúdo. Vou só recapitular rapidinho o que a gente viu no episódio passado. Eu comecei falando um pouquinho sobre a importância, né, desse tema, mostrando como que a felicidade, né, pelo menos na minha visão, pode se tornar como se fosse vou usar uma expressão, como se fosse um superpoder. Eu até brinco, pergunto assim, olha, se eu te dissesse que existe uma pílula mágica, e que você vai tomar essa pílula e que você vai, primeiro, ser mais saudável, você vai ser mais resistente a doenças, resfriados, infecções, você vai ter um coração mais forte, você vai ter um sistema imunológico até 50% mais resistente, você vai viver até 9 anos mais, isso na saúde. Depois, nos relacionamentos, que você vai ter melhores relacionamentos, vai ser mais sociável, vai ter mais amigos, as pessoas vão gostar mais de você. Você pode ter até melhores casamentos, menos chances de separação, de divórcio. Olha isso. E se essa pílula mágica fizesse mais? Te ajudasse no trabalho. Ou seja, te tornasse mais criativo, mais inovador, com maior capacidade de resolver problemas, com maior capacidade até cognitiva, de aprendizado, de soluções de conflitos. Que essa pílula mágica te daria mais chances de você ser bem sucedido. Olha isso. E até de ter maiores salários. Sabia que vendedores mais felizes vendem até 56% mais? Pois é. Mas não acabou não. Além disso, você, com essa pílula mágica, você poderia se tornar mais resiliente, mais resistente aos traumas, aos problemas, aos impactos que a gente tem, às dificuldades que a gente tem, todos nós temos, mas é como se você adquirisse uma capacidade de se recuperar melhor disso. E, por último, se eu te dissesse que essa pílula poderia te ajudar a você a ser uma pessoa melhor, mais generosa, mais altruísta, mais cooperativa. Já pensou? Você ia querer? A má notícia é que essa pílula mágica ela não existe. Mas a boa notícia é que todas essas são características de pessoas que são mais felizes. E essas características podem ser adquiridas. Essas características podem ser aprendidas. E é por isso que eu tô aqui, por isso que isso se tornou uma grande missão de compartilhar esse conhecimento da minha experiência, e eu posso falar para vocês hoje que eu posso compartilhar isso com vocês porque eu vivi os dois lados. Eu vivi um lado, eu conheci
a infelicidade muito de perto, em vários momentos, e eu conheci a felicidade. E hoje eu conheço a felicidade. E, óbvio, conhecer a felicidade não significa que eu vou ter uma proteção e que nada de ruim vai acontecer na minha vida. Não, não é nada disso. Várias coisas ruins aconteceram, inclusive. Mas a diferença é a capacidade que a gente tem de se recuperar dessas coisas. E recapitulando também o que a gente falou um pouquinho no episódio passado, a diferença, muito importante a gente esclarecer a diferença entre alegria e felicidade. Felicidade é uma emoção, como uma emoção ela é passageira. Então a gente tem momentos alegres, tem momentos tristes, a gente sente raiva. Então são emoções, a alegria, por exemplo, é uma emoção super agradável. A tristeza, ela é uma emoção desagradável. Mas como todas as emoções, elas fazem parte da nossa vida. Já a felicidade, ela é como se fosse um estado de ser, um estado de contentamento que tem pouca influência pelas condições externas. Porque ser feliz quando tudo tá bem, quando tudo tá perfeito, quando tudo sai do jeito que a gente quer, gente, cá entre nós, isso é muito fácil. Agora, a verdadeira felicidade, aquela que vem de dentro, ela acontece, ela surge mesmo diante de situações difíceis. Muito importante, gente, não é fingir, não é entrar no mundo de poliana, de falar, não, tá tudo horrível, mas eu tô fingindo que tá tudo bem, eu tô fingindo que tá tudo perfeito. Não, não é isso. É entender que existe a dor, é aceitar a dor, aceitar o problema, aceitar os desafios e mesmo assim seguir em diante, mesmo assim não ficar preso a isso. Então a gente vai passar rapidamente os mitos. Quais foram os mitos que a gente falou? A gente falou sobre que dinheiro garante felicidade, como se fosse a chave da felicidade, dinheiro, sucesso, poder. Isso é um mito. Nós falamos sobre beleza e juventude também, como se fossem fundamentais para a felicidade. Não. A gente falou também sobre como se o outro fosse responsável pela nossa felicidade, né? Como se algo externo, como se uma pessoa, um namorado, um pai, um amigo, alguém fosse responsável. Não. Somente nós mesmos podemos nos responsabilizar pela nossa felicidade. A gente falou também sobre o mito de que felicidade é a satisfação instantânea de todos os nossos desejos, né? Como se felicidade fosse simplesmente fazer tudo que a gente quer. Se eu faço tudo que eu quero, eu sou feliz. Tá, mas e aí? Que vida mais sem sentido é essa? E a gente falou também como se felicidade, sobre um mito de que felicidade é a total ausência de problemas, né? Como se para ser feliz você deveria ter uma vida perfeita. Diante desses mitos, a gente fica claro que não dá pra gente terceirizar a nossa felicidade. Não dá pra gente depositar a nossa felicidade em algo que a gente não tem controle. Porque dessa forma, a gente nunca vai ser feliz. Por isso que existe tanta variação, tanta percepção de que é impossível ser feliz nos dias atuais. Porque sempre está acontecendo alguma coisa que foge ao nosso controle e sempre está acontecendo alguma coisa que infelizmente, a gente não quer que aconteça. Esclarecidos os mitos. Combinado? Então a gente vai para o próximo. A gente falou também um pouquinho na websérie passada sobre os princípios. Ou seja, se é difícil ser feliz por uma série de mitos, hoje, muito interessante, foi bom ter falado essa coisa dos mitos, das emoções. Hoje eu entrevistei, eu tenho um programa chamado Caminhos da Felicidade na rádio Band News, e hoje eu entrevistei uma pessoa muito especial, que é a Flávia Broto. A Flávia ela é mestre de yoga, e só para vocês entenderem um pouco, né? Todo o meu conceito, o meu conteúdo, o meu estudo, ele vem de uma base científica, né, dos estudos científicos sobre felicidade, que tem 20 anos para cá. Eu tenho como base a neurociência, então os estudos científicos da felicidade através da psicologia positiva e através da neurociência. E eu uni aos meus estudos
de espiritualidade. O que são esses estudos? A filosofia budista, a filosofia da yoga, estudei dos grandes mestres como Jesus Cristo, e é muito interessante, gente. Olha, o que esses grandes mestres falavam lá atrás, há 2.000, 2.500, 5.000 anos, se a gente for considerar a filosofia da yoga, é o que a neurociência e o que a psicologia positiva veio comprovar agora. A ciência veio comprovar o que os grandes mestres já diziam. Então, essa união entre esses dois mundos, ciência e espiritualidade, isso foi fundamental para construir a experiência que eu tive, que foi algo que funcionou muito bem comigo e que, ao mesmo tempo, a ciência tem todos os dados que comprovam. Então, hoje, voltando, eu fiz essa entrevista com a Flávia Broto e foi muito interessante que ela nessa entrevista, ela foi falar sobre os 5 medos, que nós, seres humanos, temos 5 medos básicos. Nós temos o medo da morte, que é um medo, acho que a maioria tem, e hoje, nesse momento que a gente está vivendo, eu acredito que esteja mais forte, né? Todo mundo tem esse medo nesse momento. O medo da solidão, que eu acho que também é um medo muito comum, e isso é tão sério, a questão da solidão, nesse momento também a gente está tendo, né, por todo esse isolamento, muita gente sozinha, mas isso é tão sério, pra vocês terem uma ideia, na Inglaterra, eles criaram um Ministério da Solidão, você acredita? Para tratar, para cuidar das pessoas que se sentem sozinhas, né? Pra você ver a gravidade disso. Então você tem o medo do desconhecido, que também é um medo que todos nós temos, e aí a neurociência explica, né, quando a gente fala um pouco sobre o nosso cérebro, a constituição do nosso cérebro, o nosso cérebro ele enxerga, ele encara mudanças, ou o desconhecido, como se fosse uma ameaça à nossa sobrevivência. Por isso que a gente tem muita resistência ao desconhecido. Fala sobre o medo, e aí vem o medo que eu acho, gente, o mais interessante, que é o medo de ser feliz. Você acredita que a gente tem medo de ser feliz? É um dos medos básicos do ser humano, o medo da felicidade. E aí a Flávia estava explicando que esse medo existe por 2 motivos. Porque quando a gente está muito feliz, a gente tem medo que isso acabe, né? Então a gente quer que isso dure para sempre. E tudo passa. Tanto o bom quanto o mal. E não só isso, a gente tem medo de que, se a gente estiver muito feliz, é como se a gente fosse despertar algo, como se a gente, assim, não tivesse o direito de ser feliz, como se o outro fosse ficar incomodado, como se aquilo fosse machucar as outras pessoas. Eu achei muito interessante essa visão. Então, esses medos atrapalham a nossa felicidade, assim como o desconhecimento. Então, a gente vive hoje numa sociedade que deposita felicidade, entende felicidade como consumo, entende felicidade como um prêmio a ser alcançado, como se felicidade, não tem aquela expressão que é um pote de ouro no fim do arco-íris, como se felicidade fosse um pote de ouro no fim do arco-íris. E não. Na realidade, o que nós sabemos é que felicidade, primeiro, ela está dentro da gente. Felicidade é algo que pode ser aprendido, que pode ser cultivado, mas que requer dedicação, requer esforço, requer disciplina. Então, acho a primeira pergunta, né, que a gente tem que se responder é: eu quero ser mais feliz? Primeira pergunta que eu quero que você pense agora: eu quero mesmo ser mais feliz? Depois que você responder essa pergunta, pensar: eu estou disposto a adquirir conhecimento, ou seja, entender, aprender mais sobre isso, sobre o que é felicidade, sobre o que não é felicidade? Terceiro, eu estou disposto a praticar, eu estou disposto a dedicar alguns instantes do meu dia para eu cuidar da minha felicidade, para eu adquirir práticas para ser mais feliz.
é porque às vezes eu tenho muito, assim, às vezes as pessoas entram em contato comigo e me falam assim, Flávia, eu quero muito ser feliz. Eu sei o que eu preciso fazer, mas eu não encontro tempo. Eu não consigo. Eu não sei por onde começar. E até, gente, até adiantando um pouquinho, até por pedidos dessas pessoas, eu tô lançando hoje uma mentoria, que vai ser uma mentoria que eu vou fazer para um grupo bem pequeno, de pessoas que querem praticar, que querem aprender no detalhe e que querem praticar comigo até, né, a gente vai fazer 7 sessões, uma por semana, para quê? Para que ao longo da semana você pratique, aí na outra semana você vai adquirir uma outra prática e dessa forma você vai conseguir construir um hábito, você vai construir todo o mapa que você precisa para ser mais feliz. Então, o último ponto você vai dedicar um pouquinho da sua atenção e do seu tempo para o que é mais importante, que é a sua felicidade. Essa é outra decisão. E aí a gente vai falar agora um pouquinho, bem rápido, dos princípios, que a gente já falou na websérie passada. Quais são os princípios? Ou seja, o que é básico, o que a gente precisa para ter uma vida mais feliz, baseado na ciência da felicidade. Nós precisamos de amor, e aí quando a gente fala de amor, é amor próprio, é amar o outro, é amar a si mesmo, é se aceitar, é ter a coragem de ser você mesmo. A gente fala de espiritualidade não no sentido de religião, mas no sentido de valores espirituais. A gente fala de ter, dentro desse conceito, a gente fala de viver no presente, ou seja, estar com a mente focada no presente. Isso é fundamental para a nossa felicidade, porque 50% do tempo a nossa mente está em outro lugar. E só existe um lugar, um momento para ser feliz, que é aqui e é agora. A gente fala também sobre a maestria da mente, ou seja, como que biologicamente nossa mente, nosso cérebro, na realidade, é uma máquina de sofrimento. Mas, ao mesmo tempo, como que nós temos a capacidade de mudar isso através dos nossos pensamentos, através das nossas emoções. E aos pouquinhos a gente pode mudar a forma como a gente escaneia e enxerga o mundo. E por fim, ter uma vida de propósito, que eu vejo como um ponto-chave e que a gente tem bastante dificuldade de encontrar um significado para a vida, de viver uma vida que vale a pena ser vivida, de viver uma vida que vai fazer a diferença. Chegar lá na frente e falar assim, eu fiz a diferença na vida de alguém? Minha vida valeu a pena ser vivida? E aí, agora a gente vai entrar na parte prática, que são os 6 hábitos. A gente falou dos mitos, a gente falou dos princípios e a gente falou que é possível adquirir práticas, habilidades, atividades que podem, através dessas atividades, aumentar as nossas emoções positivas e ajudar a mudar a neuroplastia do cérebro. Quais são essas práticas? Vou compartilhar com vocês agora. A primeira dessas práticas é a prática da gratidão. O que é a gratidão? Gratidão, você pode pensar assim, gratidão é eu ser educado, é quando alguém chega na rua e me faz uma gentileza, faz um favor e eu falo, muito obrigada, gratidão. Não, isso não é gratidão, isso é educação. Tá, Flávia, então gratidão é eu chegar no final do dia e falar, Papai do Céu, muito obrigada por mais um dia da minha vida, obrigada pela minha família, obrigada pela minha comida. Também não. Isso é oração. E o que é gratidão? Gratidão é a gente ter a habilidade, a consciência, a percepção do que acontece na nossa vida, ao nosso redor, de pessoas, de situações, de acontecimentos que são positivos para a nossa vida. É a capacidade
de identificar que o que a gente tem é suficiente e se contentar com isso. Não um contentamento, que fique bem claro, não um contentamento de, não, eu só tenho isso, tá bom, não quero mais nada. Não é esse contentamento. É óbvio que a gente pode querer ser sempre uma pessoa melhor, eu acho que é óbvio que a gente pode querer ser um profissional melhor, querer dar mais conforto para nossa família, mas que se não tiver, tá tudo bem também. Gratidão é a capacidade de enxergar a beleza em pequenas coisas, como por exemplo, um sorriso de um filho, como por exemplo, uma chuva num dia que tá calor, como por exemplo, uma árvore linda, como por exemplo, uma comida gostosa, como por exemplo, a capacidade a possibilidade de ficar agarradinho com os nossos filhos, de estar perto de quem a gente ama. Então a gratidão é como se a gente pudesse enxergar todas as nossas bênçãos diariamente. O que os estudos mostram? Quando a gente pratica a gratidão, lembra que eu falei lá atrás que o nosso cérebro é uma máquina de sofrimento que, por conta, né, de lá de trás, no período das cavernas, o nosso cérebro tem um mecanismo que se chama luta ou fuga. A gente fica altamente atraído e altamente atento a tudo que é ameaça, a tudo que é negativo, como uma ferramenta de sobrevivência, ok? O que a prática da gratidão faz com esse mecanismo? Como você tem que ficar atento ao tudo que é positivo, o seu cérebro, ele passa a começar a buscar, ele começa a ficar atento às situações pelas quais você pode ser grato. E aí, o que acontece? Com o passar do tempo, a neuroplastia, ou seja, a estrutura neural do nosso cérebro, ela vai mudando, ela vai se transformando. Né? Esses são os estudos mais recentes da neurociência. Ela vai se transformando para quê? Ao invés de a gente ser altamente atraído pelo que é negativo e perigoso, ameaçador, a gente começa a perceber e ser atraído pelo que é positivo. E é incrível. Gente, parece uma mágica, mas não é mágica, é neurociência. Quando a gente fala isso, parece aqueles conselhos melosos de livro de autoajuda. Não, a gente está falando de um dado científico, a gente está falando de um dado que é comprovado, né? Como que o nosso cérebro consegue ir alterando a forma. Então é como se a gente escaneasse a vida por outras lentes. Né? Uma pessoa que pratica gratidão, dá um exemplo, né? Vou dizer que eu bati com um carro. Né? Normalmente você vai falar, nossa, eu bati com um carro, nossa, como eu sou azarenta, que droga, que não sei o que. A pessoa que pratica gratidão, a atitude provável dela é, não, tá tudo bem. Nossa, graças a Deus não aconteceu nada comigo. Nossa, ainda bem que eu tenho seguro. Ai, que bom. Ou seja, os fatos serão os mesmos, mas a forma como a gente reage a eles é que muda. E com o passar do tempo, isso se torna automático. Então, qual é a recomendação? Né? Como é que a gente faz isso? Como é que a gente pratica isso? A prática disso é você ter um caderninho ou você ter um aplicativo, que é o aplicativo que eu desenvolvi, que se chama Be Happier. Quem quiser baixar é gratuito. Você vai poder praticar os 6 hábitos nesse aplicativo. Então, você pode entrar, pode baixar e pode começar agora. Então, você vai cadastrar, você pode escrever qual o item do dia, e o ideal é que sejam 3 coisas diferentes, e de preferência todos os dias, e de preferência que sejam coisas diferentes. Você vai relembrar aquilo. Então, chega no final do dia, você vai chegar e falar assim, não, hoje, o que eu tenho para agradecer? No começo, gente, vai parecer impossível. No começo você vai falar assim, tá, mas nada demais aconteceu no meu dia. Nada de extraordinário. Aí você começa a mudar a chave. Aí você começa a perceber que a felicidade, você não precisa esperar nada extraordinário acontecer para ser feliz. Aí você começa a enxergar a felicidade
Pequenas coisas. E essa é a mágica. E aí você vai chegar no final do dia e vai falar assim, nossa, poxa, aquela dica que a Flávia deu de gratidão, né? Poxa, é um negócio tão simples. Eu acho que isso eu consigo tirar 2 minutinhos do meu dia para fazer. Vamos experimentar? Eu acho que eu sou grata a isso, a essa dica. Escreve. Registra a sua gratidão. E o que é importante nesse processo? De preferência, se você puder relembrar a sensação, se você puder sentir, para por um instante. Não faz aquele negócio automático, rápido, correndo enquanto você está fazendo outra coisa, não. Enquanto eu estou lavando a louça, eu estou escrevendo aqui a gratidão. Não. Enquanto eu estou assistindo Netflix, série, eu estou aqui escrevendo. Não. Para, só um instante. Relembra, respira. Relembra aquele fato e anota. Porque você vai reproduzir a sensação. O nosso cérebro, ele não sabe a diferença do que é real, do que está acontecendo, e do que é lembrança ou do que é projeção. O que você pensa, nosso cérebro interpreta como se estivesse acontecendo. Então, você recriar essas sensações ao longo do dia, quando você registra a gratidão, isso é extremamente benéfico para a sua felicidade. E aí, o que os estudos mostraram? Que pessoas que praticam gratidão são pessoas que têm um maior senso de significado com a vida, são pessoas que têm uma autoestima maior, são pessoas que lidam melhor com a adversidade, são pessoas que enxergam, têm a capacidade de superar traumas mais facilmente, né? Porque elas conseguem enxergar o outro lado da situação. Se a gente for para uma linha espiritual, por exemplo, se a gente falar de gratidão, que eu acho que é um dos grandes princípios, né, de todas as linhas filosóficas e espirituais, existe um conceito de que ao você ser grato por alguma coisa, é como se você dissesse para o universo que aquilo é bom para você. Eu quero mais que isso aconteça. E é como se você atraísse aquela situação para sua vida. Então, se por exemplo, você já começa o dia em estado de gratidão, você já começa o dia naquela... tem outro dado muito importante da gratidão, é a frequência, né? Existe um estudo que nós somos seres, todos nós somos compostos de energia, somos energia, e existe um estudo que mostra que a gratidão, quando você está em estado de gratidão, a sua frequência vibracional ela é mais elevada. Então, quais são os estados de frequência elevada? Gratidão, amor, empatia. E esses estados de elevados de frequência é como se eles criassem uma super proteção ao nosso redor. Então, ou seja, a gente tem, por exemplo, no momento que a gente está de ameaça de coronavírus, é como se a gente tivesse uma super proteção, tanto física, energética, tanto física, que o sistema imunológico, quanto energética. Então, vamos começar hoje a praticar gratidão. Todas essas práticas que eu estou comentando com vocês, na mentoria eu vou me aprofundar bem mais e a gente vai passar quais são as atividades que a gente vai fazer diariamente para praticar cada item desse, ok? Então a gente vai poder se aprofundar um pouquinho mais. E aí a gente vai para a nossa segunda prática, a gente vai falar de metas. O que é ter metas? O que é isso? Nós precisamos ter a sensação de que a gente está crescendo, de que a gente está evoluindo, de que a gente está aprendendo coisas novas, de que a gente está se tornando uma pessoa melhor, de que a gente está conquistando as coisas que a gente quer. Então, ter metas nada mais é do que planejar, e isso vale para todos os tipos de meta, pequena, média, grande, vale para meta pessoal, meta profissional. Então, eu quero aproveitar essa quarentena para fazer um curso. Tudo bem que ninguém aguenta mais fazer um monte de curso, né? Eu quero aproveitar essa quarentena para emagrecer. Também é difícil, né, gente? Emagrecer na quarentena tá difícil. Tá, eu quero aproveitar essa quarentena para parar de fumar. Isso é uma meta. Eu quero fazer um curso, uma pós-graduação ano que vem. Isso é uma meta.
Eu quero praticar os 6 hábitos da felicidade. Isso é uma meta. Então, você registrar essa meta, de preferência organizar isso diariamente. Então, cuidar da sua felicidade é uma meta. E o mais importante, celebrar. Ter a capacidade diária de celebrar as pequenas vitórias, mesmo que sejam minúsculas. Eu consegui ler todos os meus e-mails da minha caixa de entrada. Celebra. E celebra do jeito que você puder celebrar. Quer abrir uma garrafa de vinho? Não. Quer fazer uma dancinha? Quer abraçar alguém? Quer gritar? Uhul! Quer rabiscar no caderno? O que for. Celebre. E aí a gente vai para o terceiro hábito da felicidade. O terceiro hábito da felicidade é fácil esse, gente. Esse é moleza. Que é o exercício físico. Nossa, mas Flávia, qual é a relação entre exercício físico e felicidade? Total. A gente praticar atividade física é fundamental para a felicidade. Eu brinco que corpo parado é corpo infeliz. Por quê? O movimento, ele é muito importante. O que acontece quando a gente pratica uma atividade física? Acontecem várias coisas. Primeiro, isso aumenta a nossa possibilidade de ser mais saudável. Reduz uma série de probabilidade de várias doenças, Alzheimer, doenças cardíacas, enfim. Tem um outro fator que é, pessoas que praticam atividade física regularmente tendem a dormir melhor. O sono também é muito importante para a felicidade. Pessoas que praticam atividade física tendem a se alimentar melhor. E a alimentação também é outro fator importantíssimo. E mais um ponto. A felicidade, como eu falei para vocês, nada mais é do que a forma como o nosso cérebro interpreta os acontecimentos. Quando algo de bom ou ruim acontece, não é o fato em si que é bom ou ruim, mas a forma como o nosso cérebro enxerga, e a partir daí ele libera uma descarga de neurotransmissores, de hormônios que são chamados hormônios da felicidade, que são dopamina, que é o hormônio, por exemplo, que é liberado quando a gente busca uma meta, sabe, aquela coisa assim, aquela ansiedade de você estar planejando alguma coisa, de fazer aquele negócio acontecer. Isso é a dopamina. A endorfina, a serotonina e a ocitocina. Quando a gente pratica atividade física, 3 desses hormônios, dopamina, endorfina e serotonina, são liberados durante a atividade física. Então isso traz uma sensação deliciosa. Quem pratica atividade física regularmente, sabe, é como se você ficasse assim, até meio viciado. Quando você não faz, fica, sabe, aquela sensação de que está faltando alguma coisa no dia. E como é que a gente faz nesses dias aí que a gente está dentro de casa? Gente, tem várias formas. Hoje tem vários aplicativos gratuitos de exercício que você consegue fazer em casa, sem nada, sem nenhum tipo de equipamento. Tem aulas de yoga online, tem até uma que é a que eu pratico, que é do Espaço Narayan, que é excelente. Yoga também é excelente para a felicidade. Você pode simplesmente dançar. Esses dias eu fiz uma live muito bacana com a Juliana, e ela tem um grupo de corrida, ela estava me contando, eu não sei muito bem como ela fez isso não, mas ela estava me contando que eles fizeram uma competição de corrida dentro de casa. Como eles fizeram isso, não tenho a menor ideia, mas deve ter sido engraçado. Vai dançar, põe uma música, põe aquela música que você gosta, chama os amigos, entra todo mundo aí pelo Zoom, tem vários aplicativos, coloca todo mundo e dança. Dançar é maravilhoso. Tem um estudo que fala que se tem uma atividade física que é a atividade que, de todas, é a que mais produz uma sensação de felicidade, é a dança. Talvez pela música, pelo ritmo, né? Uma coisa que você se entrega, enfim. Então, atividade física também, de preferência, se você puder praticar diariamente. Flávia, eu não tenho tempo. Gente, tira 15 minutos, de preferência meia hora. Mas se você não tiver 15 minutos, dá uma fugidinha. Faz em casa, faz um agachamento, faz rapidinho. Tenta colocar isso como prioridade. Combinado? A gente vai para o próximo hábito da nossa felicidade. O
próximo hábito é a meditação ou a contemplação. Lembra que a gente falou lá dos princípios da felicidade, que viver no presente era fundamental para a felicidade? A meditação, ela é como se fosse um exercício, como se fosse... E aí, quando a gente fala de meditação, a gente fala de viver a vida de forma consciente e presente. É você estar em estado de meditação constantemente. O que é um estado de meditação ou um estado de atenção plena constante? Por exemplo, se eu estou aqui agora, durante essa websérie, eu vou estar aqui agora, prestando atenção nisso. Se eu estou fazendo o dever de casa com meu filho, eu vou estar naquele momento com ele, somente com ele, prestando atenção nele. Se eu estou trabalhando, eu vou estar ali, trabalhando, concentrada naquele momento. E isso vale para todas as nossas atividades. Gente, isso é difícil, mas isso é difícil com força, conseguir fazer isso. Eu mesmo, assim, ao longo do meu dia, eu me pego várias vezes tentando fazer duas coisas ao mesmo tempo. Mulher mestre fazer isso, querer fazer tudo ao mesmo tempo porque acha que vai ser mais produtivo desse jeito. Não é assim? É mais ou menos isso. Mas isso é prejudicial para a nossa felicidade. Não estar no momento presente. Não estar, né? A nossa mente, 50% do tempo, está em outro lugar. Foi feito um estudo. Os cientistas, eles desenvolveram um aplicativo e eles iam perguntando para as pessoas ao longo do dia, fizeram mais de 20 mil entrevistas, o que elas estavam fazendo naquele momento, se elas estavam presentes, se elas estavam focadas naquela atividade e se elas estavam se sentindo felizes ou não. E aí eles perceberam isso, que as pessoas que não estavam no momento presente, que elas estavam praticando uma atividade pensando em outras coisas, e pasmem, as pessoas pensam em outras coisas o tempo inteiro. E aí tem até um dado interessante, até na hora do sexo as pessoas pensam em outras coisas. Então a gente tem essa dificuldade mesmo. Só que isso é ruim pra gente. E isso é ruim para as pessoas que convivem com a gente. Né? Quantas vezes a gente vê, eu sempre falo sobre isso, né? Você tá num restaurante e aí quando você vai ver, cada um no seu celular, as pessoas não conversam, as pessoas não olham mais no olho. As pessoas não escutam mais. A pior coisa que tem, você entra numa reunião, você tá conversando com uma pessoa, falando alguma coisa, a pessoa no celular, ela não olha mais pra você. Isso dá, né? Isso dá um desespero. Você fala, gente, você tem como olhar pra mim aqui? Tem como prestar atenção em mim? Isso é um instante. E aí, não é só prestar atenção no outro. A meditação é a conexão com você mesmo. É você se conectar com você, se sentir e pensar, o que eu tô sentindo agora? E, gente, nem sempre vai ser prazeroso. Logo dando a dica. Porque pode ser que você, ao se conectar com você, pode ser que você perceba, nossa, eu estou muito ansiosa agora. Nossa, eu tô com muita raiva agora. Não, eu tô muito triste agora. Pode ser que você perceba isso. Mas essa conexão com você, ela é fundamental. Até para você conseguir olhar para dentro e identificar. Nossa, eu tô triste com isso, mas por que eu tô triste com isso? Por que essa situação me deixou triste? Por que eu tô preocupada? Isso tem fundamento, essa minha preocupação? Ou isso é uma criação, uma historinha que a minha mente está criando para me proteger? Uma outra coisa importante da meditação é a capacidade da gente enxergar a situação de fora, como se a gente fosse um observador. Então você tem aquela capacidade de olhar, pega a situação, eu tô vivendo isso. Tá, o que é essa situação? Como é que eu tô me sentindo? Ok. Tô triste, aceito a tristeza. Ok, tudo bem. Porque existe as pessoas acham que meditar é você parar de pensar. Né? Não, se eu meditar, eu sou muito ansiosa, né? Muita gente fala assim, eu sou muito agitada, eu sou muito ansiosa, eu não consigo parar de pensar. Gente, só vai ter um momento que você vai parar de pensar. O dia que você estiver morto. Fora isso, os pensamentos vão surgir o tempo inteiro. A diferença é você não se segurar no pensamento. É como se fosse nuvem. Aí vem a nuvem, vem o pensamento, você deixa ele embora.
Você deixa se dissipar. E existem vários tipos de meditação. Existe meditação em silêncio, existe a meditação da atenção plena, que, né, chamamos de mindfulness. Existe meditação cantada com mantra. Então, pessoas que são muito agitadas podem fazer esse tipo de meditação com mantra. Isso reduz um pouquinho, né, essa ansiedade. Tem meditação andando, né? Meditação andando. Tem meditação cantando. Tem um dado, meninas, olha esse dado. Existe um tipo de meditação que é a meditação da compaixão e da bondade. Existem vários aplicativos, existem meditações guiadas dessa, né, da bondade e da compaixão, que nada mais é do que você desejar o bem para outra pessoa. Então você medita, né, se concentra e só deseja o melhor para outra pessoa, como se você estivesse mandando amor para essa pessoa. Essa meditação, existe um estudo científico recente que quando você pratica meditações em geral, isso reduz o envelhecimento da célula. Mas quando você pratica esse tipo de meditação, que é a meditação da compaixão e da bondade, isso tem um efeito muito maior. Isso reduz o envelhecimento, nosso envelhecimento das células, geral, gente, em até 10 anos. Então a gente fala que meditação é como se fosse você olha os benefícios da meditação, parece uma bula de remédio, de tantos benefícios para a nossa saúde. Reduz pressão, reduz ansiedade, dorme melhor. Você tem uma melhor percepção da realidade da vida, que eu acho que esse é um ponto muito importante, de enxergar as coisas como elas são, não como uma fantasia, de entender que tudo está na sua mente. Tudo. A alegria e a tristeza. A luz e a sombra. Tudo é reflexo da forma como o seu cérebro interpreta os acontecimentos. Então isso te dá como se você se apoderasse da sua própria vida. E aí a gente vai para o nosso próximo, que são os relacionamentos. Gente, foi feito um estudo pela Universidade de Harvard, que acompanhou as pessoas por 80 anos. Então foram vários estudos, né? Mas dentro do mesmo objetivo, de identificar o que fazia as pessoas mais felizes. E se teve um item, esse item que é imbatível, se você tiver que escolher Flávio, qual o mais importante? São os relacionamentos positivos, os relacionamentos saudáveis. Pessoas mais felizes são pessoas que se relacionam melhor. Então, se você quer melhorar, quer ser mais feliz, busque, cultive, crie relacionamentos saudáveis. Não espere que relacionamentos saudáveis, positivos caiam do céu. Eles precisam ser construídos por nós mesmos. E aí, como é que a gente faz isso? Ah, Flávia, mas relacionamentos, isso é um hábito? Isso é uma atividade? É. E por que é? Porque a gente está tão naquela loucura, naquela correria do nosso dia a dia, que a gente esquece. Sério? A gente esquece de se relacionar. A gente esquece de dizer para o outro que a gente ama. A gente esquece de elogiar. A gente esquece de brincar com os filhos. A gente esquece de ligar para os amigos. A gente esquece de dizer, nossa, como você foi importante para mim. A gente tá tão naquela correria, tão olhando só para o nosso umbigo, tão olhando para a nossa vida, que a gente não se relaciona mais. A gente não toca, a gente não olha no olho, a gente não abraça, a gente não diz que ama. E se tem algo que é fundamental para a felicidade, é a conexão emocional. E aí, como é que a gente faz, né, nesse momento aí de isolamento? Tem que ser criativo. Encontrar formas de se conectar. Eu vou dar esses detalhes, né, de como que a gente pode encontrar passo a passo isso lá na mentoria. Mas, por exemplo, o que a gente pode fazer? A gente pode se programar para ligar para as pessoas que a gente ama. A gente pode se programar para elogiar. Então, por exemplo, lá no aplicativo, nesse aplicativo o Be Happier, ele tem os itens que você pode cadastrar. Então, você pode colocar lá que toda quinta-feira eu vou mandar uma mensagem elogiando meus amigos.
ou eu vou dizer que eu amo, ou eu vou sair para jantar. Agora não dá para sair para jantar. Eu vou preparar um jantarzinho para o meu marido. Eu vou brincar com os meus filhos. Gente, é se programar mesmo. É colocar na agenda mesmo. Faz total diferença. E tem uma coisa que eu gosto muito de fazer dentro de relacionamentos, por exemplo, a gente compartilhar essas técnicas, essas habilidades, por exemplo, com os nossos filhos. Todas elas, a gente pode compartilhar isso com as crianças, né? Então, você pode ensinar para as crianças a gratidão, que as crianças façam cartõezinhos de elogio. A gente pode estimular isso também com atividades lúdicas dentro de casa. É uma forma da gente se conectar e da gente, por exemplo, passar o tempo, distrair os nossos filhos. A gente sabe que não tem sido fácil, né? Quem tem filho pequeno, eu tenho um filho de 25 e tenho um filho de 11. Então, né, tem que ser bem criativo nesse momento. Então, a gente falou de relacionamentos. E por último, qual é o último hábito? É praticar a gentileza. Praticar pequenos atos de bondade. Isso traz felicidade? Traz. Tanto a gentileza, praticar atos de bondade, quanto os relacionamentos, a gente libera um neurotransmissor que se chama ocitocina. Inclusive tem um livro que se chama A Molécula da Felicidade. Muitos estudiosos têm mostrado que o amor, a compaixão, a bondade são fórmulas, como se fossem os segredos da felicidade. Por quê? Porque você libera ocitocina. E aí, se você pegar lá das tradições milenares, né, dos grandes mestres, a gente sabe que o princípio de qualquer princípio espiritual é a caridade, é você fazer algo pelo próximo. O Dalai Lama diz, ele tem um livro, A Arte da Felicidade, um livro maravilhoso, que ele diz que a verdadeira felicidade é quando você faz o outro feliz. É quando você quer que o outro seja feliz. A verdadeira felicidade é quando a gente se preocupa com a felicidade de todos nós. E é incrível, gente. Quando você começa a praticar atos de bondade, o que acontece? Você libera todas aquelas substâncias que trazem uma sensação de felicidade maravilhosa. Você encontra mais sentido com a vida. Você sente que sua vida vale a pena. Você se sente útil. Você fala, nossa, que bom. Como que eu fiz a diferença hoje na vida de alguém? E o que acontece com a neuroplastia do cérebro? O que acontece com o nosso cérebro? A gente começa a buscar, o cérebro começa a buscar automaticamente situações pelas quais você pode exercitar a bondade. Então você fica procurando o tempo inteiro pessoas, situações, para você fazer algo por alguém. E, gente, aqui não é algo enorme, grandioso. A gente não está falando de encontrar a cura do câncer. A gente está falando de fazer uma gentileza, de ajudar uma pessoa que, de repente, um idoso que, de repente, não está podendo sair de casa. Ou fazer uma doação, sim. Nesse momento, tem várias entidades que estão precisando desesperadamente. É fazer a diferença. Então, nós falamos de 6 hábitos. Meditar, se relacionar, fazer o bem, praticar atividade física, ter metas e a gratidão. Esses 6 hábitos são hábitos que você pode fazer em qualquer lugar. São gratuitos, que só dependem de uma coisa, de você querer, de você decidir, de você praticar, porque eles são diários. A gente precisa dessa prática diária. E eu digo para vocês que a gente tem controle sobre isso. Porque tem algumas coisas da nossa vida que a gente não controla. A gente não controla a dor, a perda, a maldade. E eu digo para vocês que a maior lição da minha vida, e é por isso que eu tô aqui compartilhando com vocês, foi depois de 3 anos que eu já vinha nessa prática, ou seja, isso foi no dia 30 de março do ano passado, de 2019. Eu tinha acabado de me separar de um casamento de 16 anos e ainda estava num processo muito doloroso com meu filho menor, então estava num momento muito delicado.
Por ironia do destino, eu tinha acabado de dar uma palestra sobre felicidade na Wine. Era umas 5 horas da tarde, eu estava num café na Praia do Canto, meu telefone toca, meu filho Caio do outro lado diz: mãe, eu levei um tiro, eu vou morrer. Ali, nossa, meu Deus, eu entrei em desespero naquele momento e eu falei: Caio, onde você tá, meu filho? Pelo amor de Deus. Não, mãe, eu tô aqui, eu tô na ponta da fruta. E desligou o telefone. Eu fui correndo e eu rezava ali, eu entendi o que é fé. Eu cheguei lá rezando, pedindo pelo amor de Deus que meu filho estivesse vivo. Meu filho estava vivo. Chegando no hospital, vem a notícia que, graças a Deus, meu filho estava vivo, mas a bala tinha perfurado a medula e que meu filho ficaria paralisado da cintura para baixo. E atualmente, né, isso tem 1 ano, meu filho está paralisado, está paraplégico. Nós temos muita fé de que um dia ele vai voltar a andar, mas ainda não sabemos quando. Mas o que aconteceu nesse meu processo? Apesar daquele momento ter sido o momento mais triste da minha vida, porque eu tive que aceitar aquilo, eu tive que viver aquela dor, eu tive que aceitar aquela dor, não podia fugir dela. Eu pude enxergar tudo, eu pude ser grata, eu não entrei em desespero. E não pense que isso aconteceu porque eu sou uma pessoa forte, não. Porque eu não era. Eu me fiz forte. Foram essas práticas, escolhas que eu fui fazendo que me tornaram forte, resiliente para chegar nesse momento. E eu achava que minha história com a felicidade era o prédio que tinha, a área de lazer que tinha caído. Não, aquilo era só o início, só a preparação. Então hoje, quando eu falo para vocês que é possível ser feliz, eu digo porque eu vivi isso. Porque eu vivi momentos muito dolorosos, estou vivendo um outro momento agora muito doloroso. Mas que mesmo assim, porque a gente não controla o que acontece com a gente, mas a gente pode controlar a forma como a gente reage a essas coisas. E é nisso que está todo o nosso poder. E eu posso falar da minha experiência que a gente não deve esperar uma vida perfeita para ser feliz. Essa vida não existe. Mas a gente pode, sim, através das nossas escolhas, mudar a nossa atitude. E eu quero dizer para vocês que isso se tornou a grande missão da minha vida. E é por isso que eu faço questão de compartilhar com as pessoas. E se eu puder fazer com que mais pessoas enxerguem a felicidade, né? Enxerguem a vida por essa lente, nossa, eu vou ter honrado a minha existência. Então é por isso que eu estou lançando, né? Estou aproveitando esse momento. Durante esse processo, né, muita gente me pediu se eu poderia construir algo que fosse mais, que eu pudesse me aprofundar mais, que eu estivesse mais perto das pessoas. Então eu estou lançando hoje uma mentoria, que é uma mentoria online personalizada. Essa mentoria é para poder acompanhar de perto cada um, né, que vai participar dessa mentoria, para que a gente consiga exercitar isso de verdade. E aí você vai falar assim: ah, Flávia, isso é pago? Isso é pago. Quanto custa? Custa R$ 997. Isso é caro? Depende. Quanto custa a sua felicidade? Quanto que você quer investir de tempo? Quanto que você quer investir, talvez, de recurso, para definitivamente conseguir entender que você pode ser mais feliz? E isso vai fazer muita diferença para você. Eu falo que eu estudei, eu investi muito. Mas eu investi muitas horas, eu investi muito, eu fiz muitos cursos, eu investi muito tempo, eu investi muito esforço para conseguir chegar aqui e compartilhar isso com vocês. E dessa forma, eu vou resumir tudo, toda a experiência que eu tive, para entregar isso para vocês assim de uma forma mais prática. Talvez não tendo que passar por todo, né, pelos 4 anos, por tudo que eu tive que passar. Então, assim, gente, não espere um acontecimento ruim chegar na sua vida para você decidir ser feliz. Escolha agora. Não espere chegar um momento que você vai perceber: nossa, e agora? Agora eu tô sem saída. Escolha agora. É difícil? Não é fácil, ninguém falou que é fácil. Como eu falei, não existe uma pílula mágica, mas é possível. E é possível com uma escolha,
é possível com o conhecimento certo, é possível com a disciplina certa, é possível com a consciência certa. E se eu puder, né, se você quiser me dar a honra de ser a sua guia nesse processo, para mim vai ser maravilhoso. Eu vou fazer com muito, muito, muito amor, com muito, muito carinho. Eu tatuei no meu braço um mantra em sânscrito que se fala Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Esse mantra diz que todos os seres sejam mais felizes e que todos os meus pensamentos, atos e palavras contribuam para a felicidade de todos os seres. E é por isso que eu tô aqui. Eu tô aqui para ajudar, para contribuir com a sua felicidade. E se você quiser me dar a honra, se as minhas palavras tocaram o seu coração, tamo juntos. Para mim vai ser um grande prazer compartilhar isso com você. Muito, muito obrigada. Obrigada a todos que participaram. Obrigada a todos vocês que estiveram aí até agora. Obrigada a todos que interagiram. Gente, infelizmente, eu não enxergo muito bem. Eu não consigo ler as pessoas que estão mandando mensagem. Então, se me desculpa, eu não sou antipática, porque realmente eu preciso de óculos. Mas eu agradeço a participação de cada um de vocês. Vejo vocês em breve. Boa noite.